irmãos e irmãs. Então, vamos abrir as nossas Bíblias para a gente compartilhar, né? Esse tempo. Depois vamos orar a Deus, Pai. Vamos ver lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Então, lá no Novo Testamento, vai abrindo lá para trás. Hebreus 10, versículo 5. Diz assim a Bíblia, olha. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No livro está ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Verso 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Esse pequeno texto da Bíblia, uma das advertências que a gente encontra lá no Hebreus mais sérias, é sobre voltar atrás, retornar ao antigo modo de vida, abandonar a transformação que Jesus veio fazer em nossas vidas. Aqui a Bíblia fala para os cristãos que estavam naquele tempo, passando e pensando em abandonar Jesus. Eles muitas vezes esfriavam, largavam a fé e queriam voltar ao sistema antigo, sem compromisso, sem vida, mas uma vida qualquer. Aqui revela ainda essa obra de Jesus como aquele que cumpre a vontade de Deus. Jesus remove o que era imperfeito e não tinha nenhuma utilidade mais, e ele inaugura um novo e vivo caminho, que era um relacionamento com Deus, onde Deus estava presente nas suas vidas. Jesus veio fazer isso. Jesus, quando ele veio, ele tira o velho para colocar o novo, colocar as coisas novas. Ali no versículo 9, olha aí na sua Bíblia, olha o que diz. Então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aí a Bíblia diz que Jesus veio remover as coisas antigas, velhas, que não tinham nenhum efeito, que não funcionavam, não funcionava para nada. Ali a Bíblia fala que era a antiga aliança, que ela formava por sacrifícios e aquela repetição sem fim, que tinha que fazer o tempo todo, mas não dava resultado para a vida de ninguém. Então Jesus veio tirar aquilo tudo e falar: olha, eu cheguei, e cheguei para que vocês possam viver uma vida diferente, não dessas que vocês têm tido, mas uma vida bem diferente. E ali ele veio trazer isso para nós, para a sua igreja.
Às vezes, né, tem hábitos que a gente tem, às vezes tem culpa que a gente carrega, às vezes é um jeito de pensar que a gente vive, que é sempre daquele jeito, mas ela precisa ser removida para que Jesus possa entrar e falar assim: olha, comigo vai ser diferente a vida de vocês. Quero dar uma vida nova para vocês. Quero fazer valer a pena a vida de vocês. Quero tirar o que é velho. E a nossa parte é receber essa novidade. Quantas vezes a gente vive pelas coisas antigas que a gente sabia, né? Antigamente, que a gente vivia, que não valia nada. Eu lembro que, quando eu era criança, me ensinavam, né, algumas coisas, algumas rezas que eu precisava saber. Eu tinha que decorar e fazer. E eu não sabia nem para que servia aquilo tudo. E até reza que não havia nada a ver, de muitas maneiras. Eu me lembro que uma madrinha minha, ela me ensinava uma coisa bem esquisita. Assim. Às vezes eu falava para ela que eu tinha medo do escuro, de dormir sozinho. E às vezes a gente passa por essas coisas, né? Alguém que já teve medo do escuro? Alguém que só dorme de luz acesa? A gente vai orar, né? Oi, irmã, quase me assustou, coçou a cabeça, achei que fosse levantar a mão. Eu já tinha medo, e aí uma me ensinou assim: olha, Fábio, vem aqui, você vai fazer uma coisa. Você vai fazer assim, nos 4 cantos do seu quarto, você vai lá e vai fazer assim: casa de 4 cantos, cada canto tem um anjo da guarda. Me livra do pesadelo e do saci da mão furada. Isso era o que eu sabia, é o que eu tinha para usar. Eu fazia nos 4 cantos do quarto, mas ficava com medo do mesmo jeito, porque daí falava do saci, e o medo do tal do saci vinha, que eu nem sabia que existia o tal do saci. Muitas coisas antigas, velhas, caducas, que não valia nada, que não tinha nenhum efeito. Às vezes a nossa vida é assim. Jesus estava dizendo assim: olha, vamos tirar as coisas antigas da sua vida para você viver de forma nova, viva. E ele falou assim: vamos tirar o que é velho e colocar o que é novo. Todos esses hábitos que você tem na sua vida, né? E às vezes a nossa rotina espiritual nos leva a isso, né? Às vezes fica morna, às vezes a vida fica corrida, sem oração, a gente nem ora mais, os dias viram dias sem propósitos, mas isso tudo pertence ao sistema antigo de viver. E nós não podemos viver no sistema antigo. E Deus tem que tirar essa prática da nossa vida, né? A gente tem que tirar essas coisas e fazer coisas, viver as coisas novas que Jesus tem dado para nós, né? Às vezes a gente tem que tirar isso de que forma? E às vezes rompendo com aquela espiritualidade automática que a gente tem, tirar um tempo para a nossa vida espiritual, dizer: ó Jesus, fica comigo, quero conversar com o Senhor. Quantas vezes, quanto tempo você não faz isso? Parou para pensar? Você fala assim: ó, dá licença, eu vou tirar um pouquinho, eu vou parar um pouco a rotina, e vou lá ler a Bíblia de papel mesmo, e vou orar, vou ver o que Deus quer comigo. É ou não é? Quantos tempos faz que você não faz isso? Porque daí depois, passando o tempo, você fala assim: eu estou fraquinho, não sei porquê, eu me sinto fraco. Ou às vezes põe culpa na igreja: a igreja é fria, isso, aquilo, outro, não oferece o que eu preciso, né? É Jesus que te oferece, né? Mas a gente precisa romper com isso, né? Tempo para Jesus, começar um dia com entrega e diminuir o ritmo para saber que Deus está com a gente. Correndo, a gente não percebe Deus. No barulho, não escutamos a sua voz. E a gente precisa tirar as coisas velhas para que o novo funcione. Porque se você não tirar o novo, se você não tirar as coisas velhas, você vai viver no piloto automático e nunca experimentando as novidades espirituais que Deus tem para você a cada dia.
Amém? Ele dá isso para você. Eu gosto muito do pão francês. Eu ando longe da minha casa para comprar um pão francês crocante. Aqui em Curitiba, aqui em Bandeirantes, eu saio lá de onde eu moro lá e venho aqui perto do Pastor Cris, aqui, que tem uma padaria ali, que tem, a moça até já sabe. É pão grande, crocante, torradinho. Na hora. É bom? Não é bom? Quem está comigo nesse pensamento? Vocês gostam? É bom demais, né? Esse dia eu comprei, mas não comi. Comprei 4, amarrei no saco, não comi, porque resolvi comer outra coisa. No outro dia, peguei a pastora, vamos tomar café. Abrimos o pão, era o mesmo pão. Só que estava tão ruim, parece que virou uma espuma. Que coisa ruim. Pão é novo. Jesus tem que ser novo para nós. Ele é o pão da vida. E nós não sobrevivemos da experiência de ontem. A experiência de ontem não serve. Tem que ser de agora. É do dia a dia. Jesus fala, tira as coisas velhas, porque as coisas velhas é que não funcionam. E você vai querer deixar as coisas novas que eu tenho para você ficar velhas também? Ficar ultrapassadas, mofada? Não, são coisas novas. Os judeus daquele tempo queriam voltar para o judaísmo, esquecer da cruz. Ele fala, olha o perigo que você está incorrendo, você vai morrer. Você vai morrer. E aí Jesus fala, que a Bíblia fala, no verso 9, ele remove o primeiro para estabelecer a segunda coisa. Ele tira o primeiro e coloca a segunda. A segunda sempre vai ser melhor no reino de Deus. O reino de Deus sempre tem as coisas com a segunda, porque a primeira já foi. Primeira aliança, primeira experiência, a primeira tudo. Depois ele fala a segunda. A experiência com ele, a glória da segunda casa, a segunda volta, a segunda vinda. Nós não podemos andar em primeira, nós precisamos andar em segunda. Percebe o mistério? Sim ou não? Na primeira você engastaia. Sabe o que é engastaia também? Na primeira você enrosca, mas na segunda você flui. Jesus está falando isso para nós. Que foi, bigodinho? Engastaia. É moda bigode agora? Ele de bigode, Daniel está de bigode. Tem alguém de bigode aí? Não pode engastaiar. Tem que fluir. Mas olha, Hebreus aqui 10 ainda, ele manda para a gente um sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Olha só, capítulo 10, verso 14 de Hebreus. Presta atenção. Diz assim a Bíblia, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele fala para nós, é uma vez por todas. Jesus veio fazer uma vez. Tudo o que ele fez na sua vida foi uma vez só. Se não foi feito, não foi Jesus quem fez. Se você precisa de segunda coisa, segunda experiência, segundo um monte de coisa, não é Jesus, é outra coisa que você entendeu. Porque Jesus fazia uma coisa só, uma vez por todas. Ofereceu um sacrifício repetido. Era sempre novo, é sempre uma vez só, porque ele era perfeito. Jesus foi o sacrifício suficiente de Deus por nós. Na velha ali, perfeito. Ele resolveu o problema de uma vez só. A morte de Jesus foi uma só vez. E sabe, irmãos, nós não podemos viver como se Deus ainda estivesse nos cobrando uma dívida. Porque ali em Cristo, mortos com Cristo, você e eu não devemos mais nada. Sabia? Nada. Porque ali nós recebemos o seu perdão e nós podemos viver com leveza e nós podemos ter a consciência purificada e a nossa vida hoje ela é pura gratidão. Você sabia disso? O homem de Deus, a mulher de Deus jamais vive culpado.
Nunca. Se você tem uma vida de fé, mas você se culpa por coisas espirituais, porque você deve, que você tem que pagar, porque você não é suficiente, que você não é santificado o suficiente, que você não orou o suficiente, que você nunca é suficiente, você tem que olhar para a cruz de Cristo e crer. Porque no Evangelho não tem espaço para gente que se apega na sua suficiência. Só tem espaço para gente que se apega na suficiência de Jesus Cristo. É tudo nele, feito nele, para ele, com ele. É ele. Ele nos deu um perdão abundante. Sabia? Que o perdão que Deus te deu, ele é abundante. Não tem fim o tamanho do perdão de Deus para a sua vida. Se você devia, lá no escrito da dívida, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, aquela promissória rasgada de 100 mil, ele não pagou com 100 mil, ele pagou com milhão, com bilhão, de modo que ainda que você gaste, você não vai chegar a dever de novo. Sabia? Vou ver uma coisa aqui muito interessante com vocês aí. Quer ver? Vamos lá, ver uma coisa. Nós vamos ver Gênesis capítulo 4, versículo 15. Vamos ver Gênesis 4, 15. Você vai ver uma coisa muito interessante. Diz assim a Bíblia. Ô, abençoado, já que não está passando nada aqui em cima, sobe isso aqui para nós. Alguém pode subir? Quem sobe isso? É lá mesmo, lá atrás? Então sobe isso aqui, ó. Isso aqui estraga a nossa frente. 4,15. Diz assim: disse, porém, o Senhor a Caim: portanto, quem matar Caim será vingado 7 vezes. O primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia foi com Caim. Que matou quem? Quem é que matou, gente? E eu perguntei, gente, quando foi que Abel matou Caim? Quando foi? Nenhuma vez, né? Porque não foi Abel, foi Caim. Caim que matou. Então, o primeiro homicídio da Bíblia foi por causa da inveja. A inveja que Caim teve de Abel. E ali ele teve a sua inveja, matou, porque Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim era na velha aliança, ele é símbolo da velha aliança, e Abel na Bíblia, ele simboliza Cristo na nova aliança. Abel fez oferta na velha, e Deus não queria a oferta dele, porque o coração dele não era bom. E ele aceitou a oferta de Abel, porque Abel sim tinha ofertado de coração. E Caim o matou. E ali, para não permitir que a vingança multiplicasse e a iniquidade multiplicasse, ele falou assim: quem colocar a mão em Caim será punido 7 vezes mais. Pensou? Não é para matar Caim, fazer justiça com vocês. Não podem fazer justiça, eu não quero. Justiça sou eu quem faço. Se alguém colocar a mão em Caim, vai ser punido 7 vezes mais. E ninguém colocou a mão em Caim, porque Deus já sabia disso. Não adiantava punir Caim, ele iria punir o pecado na cruz de Cristo, não em Caim. Depois lá na frente, está lá em Gênesis, depois, lá no verso 23 e 24, aparece outra figura, que diz assim, olha, em Gênesis mesmo que você está, verso 23 e 24, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, escute, mulheres, escuta as minhas palavras, porque matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Ó, o homem era brabo, o homem era perigoso. Ele falou, matei um homem lá, ele me feriu, e o outro pisou no meu pé. Pensou?
Já viu aquela coisa do povo dizer assim, olha, não pisa no meu pé não, que você vai ver. Quem já falou isso aqui? Ninguém falou? Não falou desse jeito, né? Mas falou, não mexe comigo. Quem já falou, não mexe comigo? Falou, né? Mas morreu com Cristo. Não mexe comigo, não pisa no meu pé não, que você vai ver. Dá um de doido para você ver o que acontece. Lameque falou isso. E aí ele falou uma sentença. É o seguinte, ele ficou com medo de ser morto também. Aí ele falou uma sentença. Se Caim, o meu avô, seria vingado 7 vezes, quem colocar a mão em mim será vingado 70 vezes. 70 vezes 7. Olha, essa foi a conta de Lameque. 70 vezes 7 você vai ser vingado. Então não põe a mão em mim. Pelo jeito era um homem poderoso. Então veio a conta. Então presta atenção. Com Caim, Deus falou, 7 vezes será vingado se colocar a mão nele. E Lameque se aproveitou e disse, ninguém toca em mim, que vai ser vingado 70 vezes. Vingado, 70 vezes 7. Aí aparece Jesus na história. Vamos ver lá Mateus 18, verso 21. Olha que coisa interessante. Mateus 18, 21. Folhei sua Bíblia aí, eu acesso a sua Bíblia aí. Aí vocês não dormem, né? De vez em quando na Curitiba tinha o povo dormindo. Sabe o que eu faço com o jeito que está dormindo? Eu falo assim, ó o diabo aí, sai correndo. Cadê? Sai correndo. Então não vai querer que eu fale aqui também, né? Olha lá, Mateus 18, 21. Diz assim, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Pedro já foi com má intenção, porque os judeus, eles tinham mania de perdoar 3 vezes. Esse era um costume judaico, eu perdoo 3 vezes, 3 vezes, depois de 3 vezes você não tem mais perdão, eu vou pegar você. E essa era a conta do judeu. Mas Pedro queria dar uma de religioso, chegou para Jesus e não falou nem 3 vezes, ele falou, 7 vezes, né? Perdoar 7 vezes. Com Caim era punido 7 vezes. Pedro falou que ia perdoar 7 vezes. Com Lameque era punido, vingado 70 vezes 7. E aí Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, eu não te digo que o perdão será até 7. Mas, quanto? 70 vezes 7. A conta de Jesus foi o contrário. Se com Lameque era 70 vezes 7 a vingança, com Jesus é 70 vezes 7 o perdão. Não é diferente? Aí que está, porque Jesus falou para Pedro, não, você perdoa 7 vezes não, você perdoa 70 vezes 7. E por que isso? Que Jesus falou isso? Jesus falou isso aí, porque ele estava falando do grande perdão de Deus sobre as nossas vidas. Esse pequeno trechinho aqui que eu li, que a gente leu, ele está incluso naquele sujeito que devia 100 denários e não podia pagar, e o patrão falou assim, eu vou tomar você, sua casa, sua mulher, seus filhos, todo mundo. E aquele sujeito falou assim, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Tenha misericórdia de mim. E aí o Senhor falou, se compadeceu dele e falou, eu vou perdoar tudo. Não é bom? Aí o sujeito saiu, chegou para o seu servo, ele foi perdoado por 100 denários, o servo devia 10. Ele falou, você me paga os 10. E o conservo dele disse, eu não posso pagar. Só que ele, ao invés de manifestar misericórdia, ele enforcou o conservo. Paga tudo o que me deve. E aí os vizinhos foram falar para o patrão. Está vendo aquele que você perdoou 100 denários? Pois é, ele prendeu o que devia 10 para ele. E o sujeito ficou muito raivoso. E esse sujeito era o pai, era Deus.
E ele veio, falou, pai era Deus, ele veio e fez. E ele falou assim, você é infiel, você não sabe que você foi perdoado de bilhões, e você foi cobrar centavos. O que é que Jesus disse? Ali, ele disse, há perdão abundante para vocês. Então, observa bem que Jesus disse lá em Hebreus, ali, ó, que nós lemos lá no começo, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Não tem mais culpa para o Filho de Deus, para a Filha de Deus. Ele perdoou a gente. Não tem espaço para o velho pensamento, a velha vida, para a velha doença. Por que as pessoas são deprimidas? As pessoas são deprimidas porque olham para trás. É sempre assim. Vá pesquisar. Depressão é coisa de gente que olha para trás, só olha para trás. Por que eu não fiz? Por que aconteceu? Por que eu não tomei o outro caminho? Por que eu não escolhi outra pessoa? Por que eu não fiz outra coisa? E fica e se, e se. E o e se deprime. Deprime ou não deprime? Já se parou perguntando as coisas lá atrás que você fez e ficou remoendo? Sim ou não? Pois é. É remoendo. Por que eu não... Por que eu coloquei meu dinheiro nisso? Por que eu abri aquela firma? Por que eu emprestei? Emprestou porque foi desobediente, né? Primeira coisa que eu começo. Mas por quê? Por quê? Por quê? Não tem porquê, queridos. Sabe? Tem que tirar o velho padrão de culpa e abraçar o novo. O que é o novo? Perdão. E que perdão que é esse, gente? É perdão de Deus, de Cristo pelas nossas vidas. Amém? É isso que Ele é. Por isso que muita gente vive carregando culpa antiga, erros que já confessaram no passado, mas fica pescando aquilo que Jesus já perdoou. É ou não é? Ele já perdoou gente rancorosa. Não com os outros também, porque gente rancorosa, ela não recebe o perdão de Deus. Entende? Faz a sua análise. Você é rancoroso? A pergunta é a pessoa que está lá dentro. Vira aí para o lado e fala, você é rancoroso? Perguntei. O que você acha? É rancoroso? O que será que deu, hein? O que será que deu? Mulher é rancorosa. Eu acho. Os homens acham? Eu não sei, às vezes eu faço uma coisa para minha mãe lá, ela faz para mim, eu não lembro mais. Esses dias ela veio falar uma coisa de 30 anos atrás, eu falei, mulher, que negócio é esse? Que troço é esse, mulher, de 25 anos atrás? Você não lembra o que você fez? Claro que eu não lembro o que eu fiz. Por isso que muitos casais não vão para frente, eles têm dificuldade de perdoar para valer. Passar um pano, acabou. Aí traz lá de trás. E toda vez que traz lá de trás, né? Toda vez que traz, eles se desgastam. Porque há um desgaste constante, é um desgaste constante. Mas o rancoroso, ele não perdoa os outros, ele não se perdoa e não recebe o perdão de Deus. E vive na culpa. Sabia? Você não recebe perdão de Deus, porque você não consegue. Porque você acha que o padrão de Deus é o teu padrão. E não é o teu padrão. O padrão de perdão de Deus, você e eu não conhecemos. Você não conhece, mas Ele conhece. O padrão do perdão de Deus é de bilhões. Não há em nossa vida pecado suficiente que Ele não possa perdoar, que Ele não possa cobrir, porque foi de bilhões. E é isso que ele fala. Então, lá no verso 17 de Hebreus 10, presta atenção que ele falou. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Sabia, seu Jaguar? Desculpa aí. Você que tem seus defeitinhos, ele diz, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Todos nós vivemos da vida velha. No nosso passado, ele foi... É assim mesmo, gente. Você considera que tem um passado ruim? Responde aí com você mesmo.
Teve um passado ruim? Eu tive passado ruim. Uma vez alguém me falou assim, viu, qual filho você não gostaria de ter? Me mostrou um povaréu. Eu olhei para o povaréu e eu me lembrei de uma coisa. Falei, olha, o filho que eu nunca gostaria de ter sou eu mesmo. Porque eu fui um filho que eu não gostaria de ter. Tão egoísta, desgraçado que eu era. Fazia meus pais sofrer. Coisa incrível. Mas eu não olho mais para trás. Não posso. Porque se eu olhar para trás, eu me deprimo. E outra coisa, olhar para trás é um pecado. Porque se Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados, Ele fala para nós, de modo nenhum eu me lembrarei dos seus pecados. Então o maior algoz e carcereiro de nós mesmos somos nós mesmos. Porque aquele que podia nos prender, que tinha condenação de morte, Ele abriu as portas das prisões, arrebentou o cadeado, jogou fora e disse, você não está preso nunca mais. Porque dos seus pecados eu nunca mais me lembrarei. Glória a Deus? Ou vocês estão chocados? Hã? Eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Pecador? Pecador. Porque o pecador, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é egoísta. Ele é tudo. E quando não é por ato, ele é por fato. Jesus disse para a pessoa assim, o povo tinha essas bestagens com Jesus, falava com Jesus, e dizia para ele, se eu olhar, se eu adulterar, quantas vezes? Ele falou assim, não tem quantas vezes, meu filho, se você pensar já adulterou, mas é grande, não é grande? Pensar já adulterou, porque o pecado te faz ficar longe de Deus, ele é simplesmente o pecado. Você não é pecador porque você rouba, porque você mata. Não, você é pecador. Eu mato, roubo, sou egoísta, até na minha mente, porque eu sou pecador. Não são as coisas que eu faço que me tornam condenável. O que me tornou condenável foi o pecado. Então, quem é você? Quem foi você? Não importa mais. Não traga mais para frente. Deixa enterrado. Muita gente vive carregando essas culpas antigas, esses erros de trás, mas a gente precisa ter uma exposição, né, irmãos e irmãs? Parar de revisitar pecado antigo, ficar visitando não, já foi. Jesus já perdoou. Quando a culpa vier, o que é que você disse? Sai daqui, Jesus já me perdoou na cruz. Deus não se lembra demais de nós que nós fizemos. Porque há perdão. E quando você vive na velha vida, vive pesado, cansado, sem alegria e acreditando mais na acusação do que na graça de Deus. Mas não é assim conosco. Porque Jesus nos perdoou completamente. Nós não andamos na velha aliança, andamos na nova aliança. E a suficiência não é nossa, a suficiência é de Jesus Cristo. Tudo que Deus quis de nós, Ele providenciou no Filho. Tudo. Quem você acha que deve ser? O mais santo? Ele providenciou no Filho. Porque você não pode ser. Quando Deus quis que você seja perfeito, Ele não quis de você, porque você não pode. Mas o Filho pôde. O Filho é perfeito. Quando Deus requereu obediência de você, você pode? Não pode. Mas o Filho obedeceu, e Ele se agrada do Filho. Deus nos torna agradáveis no Filho. Se você tem o Filho, você tem tudo. Se você não tem o Filho, você não tem nada. Não há o que preste na sua vida sem Cristo, entendeu? Não há nada. A Bíblia diz lá em Isaías que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Vá buscar na Bíblia o que é trapo de imundícia. E ela falou, a sua justiça é isso, eu não aceito. Ele nos aceita no Filho. Se eu estou em Cristo, sou nova criatura. Ah, mas eu não sinto. Você tem que sentir? Você tem que sentir ou não tem que sentir? Você tem que o quê?
que você tem que fazer? Crer. Você não tem que sentir. Porque você anda pelo que sente. Deus me livre de andar pelo que sente. Numa hora você está bom, outra hora você está ruim, outra hora você está rindo, outra hora você está chorando. É ou não é verdade? Quem conhece gente assim? É assim. Uma hora tem um hormônio, outra hora está sem hormônio. É assim. Hoje eu sinto que estou salvo. Não, eu sinto que não estou. Que raio de evangelho você ouviu? Que hoje você sente que está salvo? Hoje você... E o dia que você morrer, que você vai sentir que não está salvo? Lascou, né, irmão? Eu vou morrer sempre crendo que eu estou salvo. E você? Vai? Aí você vai. É Ele, gente, é Ele. Jesus, a nova aliança. Um sacrifício feito de uma vez por todas e suficiente. Suficiente. Ele é só para nós. O Evangelho, gente, é maravilhoso. É vitória para nós. Não é? Jesus é maravilhoso. Amém? Sabia disso? Diga assim, Jesus é maravilhoso. Credo? Só isso? Diga assim, Jesus é maravilhoso. Depois nós vamos cantar um canto de novo aqui, ô Bruno, e você vai consertar esse negócio aqui, porque vocês cantam de louvor, e a turma estava da unção da múmia. Eu não sei que a turma estava essa unção de múmia que vocês estavam. Vamos aprender isso. Tu és soberano. As múmias tudo aí mumificado. Que raio é isso? É possível, gente. Você acha que é pecado balançar? Você acha que é pecado balançar ou não é? Não tem louvor, fala trupica, mas não cai? Não é louvor não. Desculpa aí. É verdade, é louvor. É outra coisa, né? Nós balançamos, mas não caímos. Não, gente, é louvor. O homem de Deus, a mulher de Deus, é louvor constante. É louvor quando acorda, é louvor quando deita, é louvor quando passa por tribulação, é louvor quando está bem, é louvor quando está ruim, ele louva. Porque isso aqui é tudo passageiro. Isso aqui é tudo sombra. Isso vai passar tudo. Vai sobrar nada. Tem a turma da COP30 aí, todo louco, achar que vai salvar o planeta. Isso é coisa de gente. Vocês me desculpem. Mas não tem jeito de salvar o planeta. Não tem jeito. Nós não temos esse poder nem de salvar e nem de estragar. Vocês entendem o que eu quero dizer, o mistério? Não tem. Eu já pulei de paraquedas. Quem pulou de paraquedas? Quem já pulou de paraquedas aqui? Você pulou? Vamos de novo? Vamos? Minha tese é a seguinte: quanto mais velho nós ficamos, mais coisa perigosa podemos fazer. Você que fala assim, não vou falar paraquedas que eu sou novo. Aí não, aí você pode ter medo. Afinal de contas, tem que casar, ter filho, arrumar casa, tem muita vida pela frente. Nós que estamos depois dos 50, temos mais passado que futuro. Então faz coisa perigosa. Quando eu fiz lá, eu olhei, era só 3.000 metros de altura. Só 3.000. Você olha para trás, para baixo, e quando você olha para baixo, você não vê nada. É formiguinha. 3.000 metros. 3.000. Nada. Você não precisa de nada, só ir. Quando você olha o universo, ele é tão grande, que não cabe em nossa mente. Não tem fumacinha o suficiente para estragar o planeta. Se é que está estragando, é porque o movimento natural, o movimento de envelhecimento que acontece naturalmente do universo é que acontece. Lógico, ninguém precisa tacar garrafa de água no rio. Aí não, né, gente? Aí não é disso que eu estou falando. Mas olha, Deus é maravilhoso e o seu perdão é tão grande que não há grandeza no universo que possa apagar. E nós somos só louvor de ponta a ponta, de tão perdoado que nós somos. Amém, irmãos? Ele é maravilhoso para nós. Não tem jeito. Olha o verso 16 e 17 agora de Hebreus. Isso é tremendo. Ele diz assim: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei.
também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, não lembrarei para sempre. Jesus, ele veio fazer uma segunda coisa de uma vez só: escrever o seu caráter, dar a sua vida e imprimir no nosso interior. Imprime. Não é mais pode ou não pode, é eu vivo e vivo. Essa nova aliança não depende de nada de mandamento externo de ninguém, mas de uma transformação que o Espírito Santo faz em minha vida e na sua vida. Você sabia disso? Ele transforma a sua vida. Ele muda a sua vida, ele transforma o seu interior. Tudo. Amém? Não precisa ninguém mandar você fazer ou não fazer. Porque você faz ou não faz, porque está dentro de você. Dentro da sua vida. Não é pode ou não pode. Às vezes a gente quer mudar nosso comportamento. Mas ninguém muda comportamento. A gente muda de natureza. Natureza. Jesus não veio mudar comportamento de ninguém. Antigamente, a turma religiosa mudava comportamento no pessoal. Veste isso, não veste aquilo, corta isso, não corta aquilo, não assiste isso, não assiste aquilo, faça isso, não faça aquilo. Aquilo transformou um monte de gente doida. Porque não se muda gente mandando. Jesus, ele veio mudar a nossa vida de dentro para fora. Ele veio, diz a Bíblia ali, antes era pode, não pode, agora ele diz lá na nossa vida: vou pôr no coração de vocês as minhas leis, não em tábuas, mas no coração. E o coração de vocês vai viver bem. E esta é a nova aliança de Deus em nossas vidas. Ele transforma cada um de nós. Ele dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de você é que vai santificar você. O que é santificar? É andar com Deus, andar com Jesus, andar na sua palavra. É Jesus vivendo dentro de nós. Não é mudança de fora para dentro, é de dentro para fora. Não tente mudar o seu marido. Não tente mudar a sua esposa. Não vai dar certo. Deixa Deus fazer. Ore. Abençoe. Seja firme. Mas não vai ser banana. Mas seja firme naquilo que você crê. E Deus vai abençoar sua vida, sua casa, sua família. Amém? Ele vai fazer. É Ele quem faz. Se você for ver devagarzinho lá depois em João 6,65 e 6,44, Jesus falou uma coisa muito interessante. Que o povo queria que Jesus consertasse as coisas. Ele falou: não, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. É o Pai que leva. Eu não posso levar ninguém. É o Pai que leva. Posso pregar, posso orar, mas é o Pai que leva, porque se o Pai não levar, ninguém fica. A gente até consegue colocar algumas pessoas aqui dentro por algum tempo. Não consegue? Quantas pessoas estiveram aqui dentro já não estão mais, vocês conhecem? Conhece? Sim ou não? Cadê? Eu não sei cadê. Mas se você tentou trazer, não fica. Mas se Jesus trouxe e Ele mudou o coração, você está aqui. Aí você fica. É ou não é? Você fica. Por que você fica? Porque tem obra do Espírito Santo na sua vida. Porque tem obra de Deus na sua vida. Não foi ninguém que te trouxe, foi Jesus quem trouxe. Se Ele não trouxer, você não fica. Se eu trouxer e deixar amarrado aqui, nem amarrado do jeito fica. Não fica. É Ele que traz. É por isso que Jesus falou: eu vou escrever a lei no coração de vocês. Porque Jesus liberta. A religião prende. A religião prende. Faz, não faz. E prende o sujeito. Mas Jesus liberta. E é o amor que libera. E ninguém quer ir embora com amor. É isso que é a nova aliança de Jesus. Não é lei para você decorar. É lei que você viver. É isso que Ele faz
em nós, em nossas vidas, não é? Isso significa que Deus não só manda, mas Ele faz em nós. Ele não ordena, Ele capacita a você. E Ele não exige, Ele realiza na sua vida. Sabia? É isso. Tudo que Deus pede para você não é difícil, não. Entendeu? Ah, Deus pede para fazer. É ruim, é difícil. Não é difícil. Se Deus pede, Ele te dá o poder. Se Ele coloca 1 tonelada em cima do seu caminhão, Ele reforça o motor. Ele não deixa você. Não é? E aqui, última coisa. Vamos ver o verso 19 e 20. Diz assim a Bíblia: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus abriu um caminho vivo para nós. Ele deu o caminho para nós. Ele fala: agora você pode entrar na presença do Rei. Pode sentar na mesa do Rei. Pode andar comigo, pode pedir que Ele vai te responder. Não precisa pedir para os outros, não. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. A gente ora por você, mas ora você. Porque quando você ora, Ele vai te responder. Você não precisa mais de sacerdote. Você não precisa mais de terceiro. Ele abre a porta do céu para você, irmão, irmã. Amém, Jesus? Ou vocês estão chocados ainda? Está tão profundo que vocês estão chocados. Hein? Você ora, Ele atende. Você clama, Ele responde. Você bate, Ele abre a porta. Você vai buscar e Ele se deixa encontrar. E Ele responde você. Ele fala com você. É o novo e vivo caminho. Não tem mais nenhum impedimento. Não tem um véu mais. Ele abriu o caminho. É o corpo dele rasgado por vocês. Porque Ele se rasgou para nós. Foi a sua pessoa. Aqui no livro de Hebreus, mesmo que diz, ele falou, você não deu, Pai, casa, você preparou o corpo para mim. É o corpo de Jesus que veio, se deu, foi rasgado para que você pudesse viver, andar com o Pai. É vivo o caminho. É você e Deus. Não você mais, mas é você crendo no Senhor. Cada dia, né? Eu estava lendo aqui, vou encerrar aqui para nós orar, que tinha lá na cidade, uma ponte velha, frágil e cheia de rachadura. Todos atravessavam com medo, ouvindo o rangido de madeira e esperando que ela não caísse naquele dia. Então, um engenheiro experiente chegou e disse: vamos construir uma ponte nova, forte, segura e definitiva. Vamos fazer a ponte de Guaratuba. Quando a ponte ficou pronta, era tão sólida que até caminhões atravessavam por ela com segurança. A ponte antiga foi interditada, mas ainda assim, alguns moradores insistiram em continuar usando a velha ponte por costume. Um dia, uma criança observou o senhor andando pela ponte, atravessando com bastante medo. Aí ele falou: por que o senhor está andando por essa ponte? Anda pela do lado, que é nova e é segura, todo mundo está passando por ela. De repente o homem viu e despertou. E ele se voltou, atravessou pela ponte nova e descobriu que ela não balançava mais. E não precisava andar com medo. Assim é Jesus, que Ele tirou a ponte velha de nossos pés, que nos fazia andar com medo, que nos fazia andar inseguros, que nos fazia andar tropicando, culpados, angustiados, e deu uma ponte nova, e a ponte é a cruz. E Ele estabeleceu a cruz e fala: ande por ela, e você nunca mais vai ter medo de mim. Eu não tenho medo de Deus, o Pai, o meu Pai. Tem medo do seu Pai? Alguns têm, né? Alguns até têm. Mas eu não tenho medo dele, porque a palavra dele diz que ele inaugurou um novo e vivo caminho. Posso andar seguro, erro,
Ele vai me perdoar, vai me purificar. O passado não vai ficar na minha cabeça mais me atormentando. A culpa não vai mais me atormentar, porque há graça para eu viver todos os dias da minha vida, e eu vou viver muito feliz, porque eu não ando mais no meu caminho velho, eu gosto do caminho novo. É a cruz de Cristo para nós. Amém, irmãos? Como é bom Jesus, irmãos, conhece Ele. Conhece Ele e vai endireitar o seu caminho. Amém? Vamos orar? Colocar a sua vida diante de Deus, minha vida diante do Pai. Vamos orar o Senhor. E eu quero orar com a sua vida. A sua vida que até hoje andou culpado, angustiado, inseguro e com medo de Deus. Quero que você creia que em Cristo há abundante riqueza para tirar você da falência espiritual, da falência emocional, que há perdão para você viver sem culpa, porque Ele não olha mais o seu passado, quem olha é você, e você tem que confessar esse pecado e dizer: eu não quero mais, quero ser livre. Amém, irmãos? Quantos querem ser livres, irmãos? Querem ser livres? Feche teus olhos. E você que andou angustiado, oprimido pelo passado, oprimido pela culpa, oprimido pela falta de perdão, vem aqui no altar, vamos orar junto. Quero orar com a sua vida, orar comigo. Vamos colocar a sua vida diante do Senhor, para que você tenha uma vida nova, uma vida na ponte nova, que você não ande mais na ponte velha, mas na nova ponte que é a cruz de Cristo. Se você quer cura para a sua alma, para a sua vida, vem aqui no altar. Tenho certeza que Deus vai te abençoar com paz, vai te abençoar com vida, e a vida abundante que Ele tem. E você vai receber do Senhor o sopro da promessa de Deus, o sopro da alegria de Deus, que é isso que Ele quer para a sua vida, é isso que Ele quer para os seus filhos, que nós pecamos quando não agradecemos pela obra perfeita que Ele fez.